Pessoal, essa informação, você pode até apresentar um certo espanto, só que essa informação aqui ela não me apresenta espanto algum, né? Aqui é o seguinte, a gente tá tratando de uma informação que já era esperado, principalmente pelo governo atual, pela gestão passada do governo atual, pela forma como é administrada as estatais, as empresas públicas aqui do país, os esquemas de corrupção, os esquemas de falta de transparência. São vários pontos que acabam trazendo e levando uma empresa para esse tipo de problema. Então, a história aqui é a seguinte, estamos falando dos Correios. Os Correios que representa de janeiro até novembro desse mês. Eu estou aqui com o levantamento, na verdade são os dados, os demonstrativos contábeis da empresa Correios. Correios, se você não sabe, é uma empresa estatal, é uma empresa pública federal que está apresentando um rombo de mais de 2 bilhões de reais. Você não ouviu errado, 2 bilhões de reais. Mas sabe o que é incrível? O mais incrível é o seguinte, para você que não sabe, como a empresa dos Correios é uma empresa pública federal, se essa empresa apresenta um rombo, né, nessa magnitude, adivinha de quem que vai sair, né, de onde que vai sair esse dinheiro para poder sustentar, para poder manter essa empresa de pé. Adivinha de onde que vai sair? Do meu bolso, do seu bolso. Mas sabe o que é incrível? Que quando ela tem lucro, o lucro não vai para o teu bolso, o lucro não vai para o meu bolso, o lucro não vai para o nosso bolso, só vem a nós. E a Veja escreveu, vou abrir aqui o que diz a Veja diz o seguinte, ó, nas mãos do governo, Correio tem rombo histórico de 2 bilhões de reais. Planalto acompanha com preocupação a degradação da companhia. Aqui também diz o seguinte, quando chegou ao Planalto em 2023, o presidente Lula, com auxílio do PT, liderou uma forte pressão para tentar reverter a privatização da Eletrobras. Para você que não acompanhou, vou gravar um vídeo sobre isso. A estatal era um antigo curral de políticos do núcleo do poder petista e foi privatizado durante o governo Jair Bolsonaro. As investidas do governo para tentar reverter o processo fracassaram e acabaram criando um abismo entre o resultado da antiga estatal e as atuais empresas controladas pelo governo. Privatizada, a Eletrobras fechou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de 7 bilhões de reais. Privatizar a empresa é basicamente vender a empresa, tirar ela das mãos do governo. E quando se faz isso, você aumenta a eficiência dependendo do setor. Claro que existem aqueles setores que não é interessante privatizar, mas no caso dos Correios, Eletrobras, que são núcleos, né, onde a ineficiência estatal ela é, por exemplo, aqui os Correios. Você está satisfeito com a forma como os Correios gerencia, com a eficiência dos Correios? Você está satisfeito com a agilidade da entrega, com o atendimento, com as tecnologias aplicadas aos Correios? Você está satisfeito? Para dar continuidade aqui diz o seguinte, ó, os Correios nas mãos do governo já tem um prejuízo histórico de 2 bilhões de reais no ano e busca formas de não declarar completa insolvência. Então estamos prestes aí a declaração de insolvência pela companhia. O pedido de socorro já chegou ao Planalto, que acompanha com preocupação a degradação da companhia. Então isso aqui já significa que, para resumir, vai ter que sair dinheiro do meu bolso, do teu bolso, para poder manter a companhia que apresenta um déficit de 2 bilhões de reais somente esse ano. Aí se eu abrir aqui também outros sites, a gente pode ver aqui o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui o Gazeta do Povo, diz assim, contabilidade criativa do PT tenta mascarar o rombo nos Correios. Como sempre, né? Essa turma sempre querendo esconder as informações, esconder os problemas para te enganar, para me enganar. E daqui a pouco eu vou apresentar para você um dos problemas que eu acho que isso vai acarretar no futuro. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Prejuízo recorde. Se a gente abrir aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui, tem um gráfico aqui interessante, um infográfico desenvolvido pelo Poder 360, que mostra isso aqui, ó. Lula sob Correios voltam a dar prejuízo contínuo. Aqui é o seguinte, olha que interessante esse gráfico aqui. Se a gente abre aqui esse infográfico, né, a gente pode ver que temos Dilma, temos o governo Temer, temos o governo Bolsonaro e temos o governo Lula. No governo Dilma, a mesma história, menos 2 bilhões de prejuízo. E aqui no governo Temer, a gente tem um lucro, né, de mais de 700 milhões, mais de 100 milhões. Aí continuou subindo aqui no governo Bolsonaro, e no governo Bolsonaro em 2021 ali, pós-pandemia, na verdade aqui já era, aqui na verdade ainda era a período de pandemia, né?
Pandemia 19, 20, 21. A gente passou por vários problemas, mas mesmo assim os Correios ainda apresentou o maior lucro da história. Foram 3,700, né? 3 milhões e 700 milhões. 3 bilhões e 700 milhões de lucro, o maior lucro da história. Só que depois que o governo Lula, depois que o PT toma a mão, né, bota as mãos nos Correios, isso aqui acontece, ó, menos 800 milhões, menos 600 milhões e agora o maior, né, um dos maiores problemas. Daqui a pouquinho está superando aí os 3 e não se surpreenda se atingir os 5 bilhões de prejuízo nos próximos dias. Aí o problema é que esse prejuízo vem para o meu bolso, vai para o teu bolso. Mais de 200 unidades do Correios, né, correm risco de despejo, né? Isso aqui também traz o Poder 360. A estatal está em crise financeira e deve suplementar orçamento para pagar quase 10 milhões em parcelas do IPTU atrasadas, condomínios e dívidas imobiliárias. Inclusive, ela faz parte, ela integra alguns fundos de investimento imobiliário, alguns FIIs, e os investidores já se sentem até ameaçados, correndo risco aí por conta de inadimplência, né? Então, segundo o documento, há 122 imóveis que enfrentam ação de despejo. A gente está falando já de ação que já está protocoladas, ação de despejo, que a qualquer momento os Correios podem capar o gato, como diz o ditado aqui no Nordeste, capar o gato. Então é isso, pessoal. Déficit bilionário, né? Rombo bilionário, problema nas mãos do PT só aumentam. Se você acha que isso aqui só preocupa investidores, pessoas que têm fundos imobiliários, pessoas que... Não, isso aqui reflete, sabe onde? No preço da carne, no preço do combustível, no preço dos impostos, que vão ter que criar mais impostos vão ter que arrecadar mais dinheiro para poder manter essa estrutura dos Correios. E isso aqui, né, se não está te preocupando agora, pode começar a ficar preocupado. E se você for um eleitor, se você for um cidadão muito apaixonado pelo governo do PT, você vai criar aquelas velhas desculpas de que estatal não foi feita para dar lucro, né? Mas entenda, a estatal não foi feita para dar prejuízo. Se ela dá prejuízo, sai do meu bolso, sai do teu bolso. E principalmente de uma empresa que é uma empresa que tem uma das piores eficiências do Brasil. Eu posso dizer que hoje, quando eu vou comprar algum tipo de produto na internet, quando a entrega é feita pelos Correios, eu já fico preocupado. Pela falta de cuidado dos produtos. Os produtos chegam amarrotados, os produtos demoram a chegar. É um preço muito caro, né? Por se tratar de uma empresa pública, os preços são caros, muito salgados, tem frete aí de produto. Muitas das vezes o produto é muito mais barato do que o frete. E quando eu digo que ela corre o risco de quebrar, porque outras empresas estão apresentando muito mais eficiências. Por exemplo, o mercado envios é muito mais eficiente, tem muito mais tecnologia envolvida. Inclusive, até no próprio Mercado Livre, você consegue, por exemplo, monitorar quando o entregador está chegando na tua residência, chega um alerta no teu telefone e você pode acompanhar o pacote, a sua encomenda, pelo aplicativo, coisa que é uma empresa nova, é uma empresa privada, inclusive, não é empresa pública, mas que tem muito mais agilidade, eficiência, cuidado, galpões, né, logísticos, no caso núcleos de distribuição em vários municípios, coisa que os Correios deveriam ter, né? Os Correios ficou muito para trás e pior do que isso, se eles não se cuidarem, vão ser literalmente engolidos por essas empresas que trabalham, porque o forte hoje, qual o forte dos Correios? Hoje a gente não envia mais cartas, não é interessante mais enviar cartas com WhatsApp, com tanta... Então, os Correios, ele basicamente se mantém de entrega de encomendas. E se essas entregas de encomendas estão sendo feitas de forma ineficiente, com muita ineficiência, e essas outras empresas estão se sobressaindo, é óbvio que vão entregar muito menos encomendas e serão literalmente engolidos por seus concorrentes. E é por isso que eu acredito que os Correios está sendo literalmente engolida por seus concorrentes. E para piorar, nas mãos do PT tá aí, né, déficit bilionário, e a gente não sabe até onde, até quando, né, ou até quanto isso irá
nos próximos dias. Então eu te peço o seguinte, para você acompanhar as nossas publicações aqui do canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, mas mais importante que isso é, clica no botão aí de curtir, esse joinha, o like, dá um like aqui no vídeo, porque eu vou trazer muito mais informações importantes e relevantes para você ficar muito bem informado. Então, esse foi mais um vídeo e até a próxima.